Amém? Glória a Deus. Então, essa manhã, nós estamos encerrando uma série de mensagens que estamos ministrando durante esse mês inteiro, o poder transformador da fé. E eu fico muito feliz, porque eu tenho ouvido muito testemunho, do que essas palavras que estão sendo ministradas aqui por nós, tem transformado pessoas, tem dado direção a pessoas, as pessoas têm lembrado, daquilo que tem sido ministrado nessa série de mensagens e no altar da igreja, Eu quero aproveitar para falar com a Juliana e mandar uma carga mais ainda, porque toda vez que eu converso com ela, eu jogo uma responsabilidade em cima dela e ela entende qual é. Esses dias chegaram para mim e falaram, eu tinha que tomar uma decisão de um novo recomeço, já faz muito tempo, e aquela menina que pregou, a pessoa não sabia nem o nome dela, aquela menina que pregou, que ela falou sobre recomeço, fez com que o Espírito Santo me levasse a tomar uma decisão que eu precisava, recomeçar, precisava tomar uma decisão. Então fica uma responsabilidade que Deus, ele na Bíblia Sagrada, ele diz, a quem muito, você sabe, foi dado, muito será cobrado. Nós podemos esconder de nós mesmos, mas o nosso chamado, aquilo que Deus tem para a nossa vida, ele vai gritando em cima de nós, E cada vez que nós deixamos de cumprir o nosso chamado, a gente deixa de abençoar algumas pessoas que Deus quer abençoar através da nossa vida, Juliana. Amém. Se você já levantava e já ia embora. Então, durante esse mês, nós falamos sobre o poder transformador da fé, baseado na vida de Abraão, que falamos sobre crer pelo poder da fé. Falamos sobre superar as dificuldades pelo poder da fé, através da vida de Isaac. Falamos sobre mudar a nossa vida, mudar a nossa maneira de agir, através da vida de Jacó, que foi mudado de Jacó para Israel, para príncipe de Deus. Falamos sobre perdoar, que é algo assim, sabe, que muitos de nós não entendemos, mas que tem um poder poderoso na nossa vida, perdoar pelo poder da fé, e usamos a vida de José para perdoar. Falamos também sobre aquilo que nós precisamos fazer, que é perseverar. Muitas pessoas estão parando no meio do caminho porque não persevera. Então falamos sobre perseverar pelo poder da fé, inspirado na vida de Moisés. E a pastora Lucivana pregou na semana passada aí, eu não sei você, mas falou muito comigo, mexeu muito com as minhas estruturas. E hoje nós vamos falar sobre conquistar pelo poder da fé. E vamos usar nessa manhã a vida de Josué. E eu queria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Josué, no capítulo 1. Josué, capítulo 1, nós vamos ler até o verso de número 11. Depois que Moisés, servo do Senhor, morreu, o Senhor falou a Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés: Moisés, meu servo, está morto. Prepare-se agora e passe este Jordão, você e todo este povo, e entre na terra que eu vou dar aos filhos de Israel. Todo lugar que você colocar a planta
do pé eu darei a vocês, como prometi a Moisés. O território de vocês irá desde o deserto e o Líbano até o grande rio, o rio Eufrates. Verso de número 5. Ninguém poderá resistir a você todos os dias da sua vida. Assim como estive com Moisés, estarei com você. Não o deixarei, nem o abandonarei. Seja forte e corajoso, porque você fará este povo herdar a terra que sobre juramento prometi dar aos pais deles. Tão somente seja forte e muito corajoso, para que você tenha o cuidado de fazer segundo toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Não desvie dela, nem para a direita e nem para a esquerda, para que seja bem-sucedido por onde quer que você andar. Não cesse de falar deste livro da lei. Pelo contrário, medite nele dia e noite, para que você tenha cuidado de fazer segundo tudo o que nele está escrito. Então você prosperará e será bem-sucedido. Não fui eu que te ordenei? Seja forte e corajoso. Não tenha medo, nem fique assustado, porque o Senhor, seu Deus, estará com você por onde quer que andar. Então Josué deu ordem aos chefes do povo, dizendo: passe pelo meio da tribo e ordene ao povo, dizendo: preparem a comida, porque daqui a 3 dias vocês vão atravessar este Jordão, para que entrem na terra que o Senhor Deus lhe dá, para que tomem posse dela. Amém? O nome Josué é o mesmo significado do nome de Jesus. Deus salva. A maioria do povo, ele lembra de Josué como um dos líderes de Israel, que assumiu depois que Moisés faleceu. Mas Josué, ele é mais do que isso. Josué é um homem que nos ajuda a entender a força que recebemos de Deus para conquistar os desafios nossos da vida. Josué nos lembra que para conseguirmos aquilo que Deus tem para a nossa vida, as promessas de Deus para a nossa vida, nós não precisamos simplesmente ficar parado. Nós precisamos caminhar. Nós precisamos avançar. É por isso que Deus, quando chama Josué, ele diz: olha, seja forte, seja corajoso. De onde vem a nossa força? De onde vem a nossa coragem? De onde veio a coragem de Josué? De onde veio a força de Josué? A força de Josué e a coragem de Josué, ela veio de uma busca intensiva de fazer a vontade de Deus. Mas Deus diz também para Josué o seguinte, que aonde você colocar
a planta dos teus pés. Deus estava dizendo para Josué: olha, eu prometo para você que eu vou te abençoar, mas eu quero te dizer o seguinte: você precisa fazer algo. Você não pode ficar inerte, você não pode ficar esperando simplesmente as coisas caírem do céu. Você precisa fazer a sua parte. Você precisa ter força para fazer a sua parte. Josué, ele buscou o Senhor em sua juventude. Como diz Êxodo capítulo 33 e o verso 11, diz que Josué é descrito como um homem moço. Um homem que saiu ali de um momento de escravidão, ele ainda era moço, mas foi educado nos pés de Moisés. E a Bíblia, ela diz lá no livro de Eclesiastes, no capítulo de número 12, lembra-te do teu Criador no dia da tua mocidade. Josué buscou o Senhor enquanto era moço ainda. Josué expressou grande fé em Deus. Quem não conhece a história, quando Moisés ele levanta 12 príncipes, e ele manda espiar a terra, ele manda olhar a terra que Deus prometeu dar ao seu povo. Mas quando eu penso exatamente nessas promessas de Deus, quando Deus diz para Abraão, Isaac, Jacó, e diz que vai dar para eles a terra de Canaã, e aí quando Josué mais os 11 príncipes, eles vão olhar aquela terra, e eles veem que aquela terra é um lugar abençoado. Quando fala assim que é um lugar que emana leite e mel, é um lugar que se você passar e você, sem querer deixar cair uma semente de trigo ou uma semente de milho ou de feijão, se cair no chão, nasce. É uma terra abençoada. Mas o que me chama a atenção é, quando Josué vai olhar a terra, ele vê, juntamente com os 11 espias, que tem gente morando lá naquela terra. E eu fico pensando, como é que Deus promete dar algo e quando a gente chega lá, tem alguém? A gente olha lá e fala assim, parece que tem dono. A Bíblia diz que do Senhor é a terra e toda a sua plenitude. Então, qualquer lugar que tiver, pertence a Deus. Concorda? Só que, pega essa e guarda para você. Tem muita gente que está em lugar que era para você estar, usufruindo daquilo que era para você estar, porque você não se fortalece em Deus e não dá passos de fé para ocupar aquela posição. Tem gente que talvez seja, tem pessoas que talvez está sendo chefe seu, lá onde você está, e Deus dizendo para você, esse lugar é seu, mas você olha como aqueles 11 espias, 10 espias olharam, e pensa assim, mas já tem gente neste lugar. Tem gente em lugares que era seu, porque você não toma uma posição. É por isso que Deus diz para Josué, aonde você colocar a planta dos teus pés, eu vou te dar. Então, faça a sua parte. Tem lugares lá na tua firma que é para você governar, mas você não está fazendo a sua parte. Você está sendo uma pessoa
passiva, aceitando certo tipo de situação, e enquanto você é essa pessoa passiva, alguém está usando, usufruindo de Canaã, aonde Deus prometeu para a tua vida. Você está entendendo? Quem está entendendo, sim ou não? Então, Josué expressou uma grande fé em Deus, e como resultado Deus o recompensou, mas puniu aqueles que não creram, porque no meio da caminhada muitos morreram, no meio da caminhada aqueles que não creram, que entraram em rebelião contra Deus. A Bíblia diz que teve um episódio que Deus abriu a terra e engoliu todo mundo, porque aqueles que não creram, irmão, eles não vão colocar os olhos nas promessas de Deus para a vida dele, vai ficar pelo meio do caminho. Porque para conseguirmos alcançar aquilo que Deus tem para a nossa vida, primeiro a gente tem que ter fé em Deus, crer, ser fortalecido em Deus. E segundo, a gente precisa fazer a nossa parte. Porque senão a terra abre e a gente morre pelo meio do caminho. E o que é morrer pelo meio do caminho? A gente fica murmurando, mas as coisas não deram certo para mim. Mas as coisas não estão dando certo para mim. Mas o que é que você está fazendo para as coisas darem certo para você? O que é que você está fazendo para pisar em Canaã? Talvez você está olhando somente para as dificuldades. Veja comigo, à luz de Josué, nós vamos aprender alguns segredos para que possamos conquistar pelo poder da fé. Primeiro, para conquistar pelo poder da fé, primeiro, esteja sensível a ouvir a voz de Deus. Verso 1 diz: depois da morte de Moisés, servo do Senhor, disse o Senhor a Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés. Como é que está escrito? Disse o Senhor a Josué. Nós precisamos estar sensível a ouvir a voz de Deus. Mas é a voz de Deus mesmo. Eu já falei várias vezes aqui, que existe algumas vozes que a gente confunde como a voz de Deus. Por exemplo, às vezes a gente quer tanto uma coisa, que quando a gente dobra o joelho para orar, dentro de nós a gente ouve uma voz, escuta uma voz, né? E a gente muitas vezes confunde aquela voz com a voz de Deus, quando na realidade é uma voz do nosso próprio desejo, não é a voz de Deus. Existe outro tipo de voz, que é a voz do diabo sussurrando no nosso ouvido. E a gente muitas vezes escuta a voz do diabo como sendo a voz de Deus. Eu vou dar um exemplo para vocês. Imagina que você tem dentro da igreja alguém que é um membro da igreja. E de repente ele começa a dar problema dentro da igreja. Ele começa a causar rebelião dentro da igreja. Aí ele sai brigado na igreja. E aí ele vai lá e abre uma igreja e diz assim: eu ouvi a voz de Deus para abrir uma igreja. De verdade, irmão, eu não consigo entender como é que Deus fala desse jeito. Porque isso contradiz Deus. Contradiz os atributos de Deus. Deus não muda. Agora pega um outro exemplo. Imagina que eu não vou usar nenhum pastor aqui para não profetizar na vida deles. Mas imagina que tem um irmão que é bênção aqui na igreja. Que ele está trabalhando nos obreiros, está ajudando no bazar, está organizando, ajudando em tudo.
E a família dele está toda envolvida, ele está bênção de Deus. Na igreja, todo mundo gosta dele, ele sobe no altar, ele prega muito. Mas aí numa madrugada ele está orando, aí Deus diz para ele assim, olha, eu queria que você saísse da 8ª igreja do Nazareno, e eu queria que você fosse abrir uma igreja lá em Praia Grande. Lá não tem igreja do Nazareno. Que você fosse a sua família, você e sua família. Aí ele chega para o pastor e falou, pastor, é o seguinte, Deus está me levando para abrir uma igreja lá em Praia Grande. Lá não tem igreja do Nazareno lá em Praia Grande. O Senhor me abençoa para mim ir com a minha família? Aí eu falo, eu te abençoo e a gente ainda vai te ajudar a implantar essa igreja lá em Praia Grande. Aí ele sai sozinho, com a família dele, e vai lá e abre a igreja. O outro, além de sair brigado com a igreja, ele leva um monte de gente com ele, causa uma revolta. Mas o outro pega a família dele e vai lá para a Praia Grande, começa um grupo de comunhão, só ele e a família dele. E Deus vai crescendo ali. Eu acredito que Deus falou com aquele moço. Porque não é Deus de confusão. Deus não divide para multiplicar, Deus soma. O primeiro caso, dividiu para multiplicar. O segundo caso, somou. Então nós precisamos aprender a ouvir a voz de Deus. Então a primeira coisa que eu aprendo aqui para estar sensível à voz de Deus para você aprender a conquistar pelo poder da fé, você está sensível à voz de Deus. Amém? Então nós precisamos ouvir a voz de Deus. E como é que nós ouvimos, aprendemos a ouvir a voz de Deus? Primeiro, desenvolvendo uma cultura de intimidade com Deus através da oração. Oração é um momento que você, sabe, às vezes nós não sabemos orar como a Bíblia diz. Às vezes a gente vem, ou dobra o joelho, a gente começa a falar, fala. E aí quando termina de falar, que você termina de falar, o que é que você faz? Eu e você fazemos? A gente levanta e vai fazer o que tem que fazer, é ou não é? A oração é uma conversa. Então eu vou te ensinar a orar. Você dobra o joelho, fica em pé, deitado, de cócora, não importa a posição que você usa para orar. Eu nem sei como é que Jonas estava lá dentro do peixe, lá orando. Não sei se ele estava de joelho, se ele estava em pé, agarrado aqui no, que a gente chama lá do bilotinho aqui do peixe, não sei, ele estava orando. A gente ora, depois a gente tem que dar um tempo para poder ouvir Deus falar com a gente. E a gente tem que entender muitas coisas também, que a gente dá um tempo para ouvir Deus falar. Isso é a premissa de um diálogo. Existe um monólogo, as nossas orações são orações feitas através do monólogo, que é a conversa de uma pessoa só. Mas a oração é um diálogo, onde eu falo e também aquele que ouviu, no caso Deus, ele vai falar comigo ou não. Eu tenho que entender também que orar é eu falar com Deus no momento que eu quero falar com Deus, correto? Mas a gente tem que aprender o seguinte, que Deus, Ele vai falar com a gente no momento que Ele quer. Falar com Deus, eu posso falar em qualquer momento da minha vida, qualquer momento do dia, mas Deus falar comigo, é Ele que escolhe o momento. Mas eu tenho que dar esse acesso para que Ele possa falar comigo. Então quando eu oro, eu dou um tempo para ver se Ele fala comigo. E de repente Ele não fala. E eu vou falar uma coisa para vocês, fique abismado aí. Eu recebo muitas pessoas que é direto, irmão. Deus falou comigo. Eu olho para a pessoa e falo assim, sério? Porque faz uma semana que eu não escuto a voz de Deus.
E eu vejo umas pessoas que Deus fala toda hora com ela. De verdade, Deus não fala toda hora comigo. Não fala. Mas eu sei o que Deus quer que eu fale, que eu faça, quando Ele não fala toda hora comigo. Você está entendendo? Então, às vezes vem um pessoal, tipo, Deus fala toda hora com ele. Eu falo, Deus, estou em pecado? Existe algum problema entre a gente? Porque eu já falei para o Senhor que aconteça o que acontecer, nada muda entre nós, mas pelo jeito o Senhor, essa frase não diz respeito ao Senhor, porque o que eu fizer, o que eu fiz? Porque o Senhor fala com todo mundo. Deus não fala sempre comigo a hora que eu quero, mas eu sei o que Deus quer que eu faça quando Ele não está falando comigo. Você está entendendo? Então nós precisamos ter um relacionamento com Deus. Nós precisamos estar sensível para ouvir a voz de Deus. Às vezes eu estou dormindo, Deus vai lá e fala comigo. Às vezes eu estou dirigindo, Deus vai lá e fala comigo. Às vezes eu estou falando com alguém e a pessoa está falando uma outra coisa que não tem nada a ver e Deus, fala comigo. E por que a gente tem que estar atento? Por quê? Por que a gente tem que aprender a estar sensível à voz de Deus? Porque Ele pode estar falando com a gente a qualquer momento do dia. Por isso que eu tenho que estar com o ouvido atento à voz de Deus. Não é quando eu quero. Quem está me entendendo, diga amém. É quando Ele quer. Eu estou num banco lá, Deus está falando comigo. Às vezes vem alguém, está reclamando de uma coisa, e aí Deus vai lá e fala comigo. Então, a primeira coisa que eu tenho que aprender para conquistar através da fé é estar sensível à voz de Deus. Para que quando Ele falar, eu possa ouvir a voz dEle. Amém? Segundo, para que eu possa conquistar pelo poder da fé, ande para frente e liberte-se do seu passado. Olha o que diz o verso 2. Deus diz: meu servo Moisés está morto. Agora, pois, você e todo este povo, prepare-se para atravessar o rio Jordão e entrar na terra que eu estou para dar ao povo de Israel. Primeiro fato aqui, Moisés, o grande líder, morreu. Segundo fato, você precisa atravessar o rio e possuir a terra. Então liberte-se do seu passado. Quando eu assumi aqui, desde que eu assumi aqui em 2016, gente, parece fazer 7 anos aqui. Como passa rápido. Eu vi algumas pessoas, mas na época do pastor Márcio, era assim. Mas o pastor Zé Roberto fazia assim. Mas o pastor Erivaldo fazia assim. Mas não podia pôr. Eu cheguei a perder gente porque eu pus essas luzes aqui. Mas, gente, a gente tem que olhar para frente. É por isso, me perdoe se tiver alguém que crê diferente, mas é por isso que nós não cremos aqui que uma vez salvo, salvo para sempre. Porque a salvação é um ato, vamos lá, entrevista, Júnior. É um ato contínuo. Eu estava salvo ontem, estou salvo agora. Mas amanhã, dependendo da minha ação, pode ser que eu desvie. E aí eu não vou estar salvo para sempre.
Então aquilo que aconteceu no passado, a minha salvação, eu me converti em 92. Então até 92 eu estou caminhando aqui, se eu tivesse morrido, estava salvo. Mas quem vai me garantir que daqui a uma semana eu vou morrer e estou salvo? Ninguém. Por quê? Porque a salvação, ela é um ato contínuo. Eu estou sempre dando um passo e olhando para frente, eu não vivo do passado. Então, para mim, conquistar através do poder da fé, eu preciso olhar para frente. Ah, mas naquele tempo eu fazia isso, sabe, é muito da hora as coisas de Deus, porque você não fica acumulando ponto. Você não acumula ponto para a salvação. Mas eu fiz muito isso. Eu faço, enquanto eu estou sendo salvo, eu estou fazendo. Mas nada daquilo que eu fiz no passado, eu vou chegar para Deus, se eu morrer desviado, e vou dizer para Deus, mas olha, você lembra, Deus, que presta atenção, Eduardo, você lembra, Deus, que eu preguei na 8ª no teu nome. Eu profetizei na 8ª no teu nome. Não vai levar isso em conta? Não. Eu nem vos conheço. Não sei quem vocês são, mas eu profetizei no teu nome. Eu preguei e muitas pessoas foram salvas no teu nome. Eu dirigi uma igreja no teu nome. Eu juntei um povo no teu nome. Tudo bem, Sandro. Mas você parou de andar comigo. Você não entendeu que salvação não se acumula pontos. Ela é algo contínuo. Ela é algo que eu desenvolvo a cada dia. Porque se eu cair amanhã e não me levantar, nada do que eu fiz hoje, para mim, não vai valer nada. Mas para você que ouvir e praticar isso aqui, vai valer tudo. Então, por isso que nós devemos andar olhando para frente. Não é o tempo de igreja. Ah, mas eu tenho 34 anos. Zé, eu tenho 34 anos de igreja. O Zé é o dono da igreja, irmão, aqui, sabia? Juridicamente. A Terezinha mais o Manuel. Tem mais alguém que está escrito o nome no livro da vida, na ata da igreja? Né? Inclusive eu quero honrar as pessoas. Você pode ficar de pé só para as pessoas que estão aqui saber que vocês têm 34 anos, que foi vocês que fundaram essa igreja. Levanta aí. Olha lá, gente, ó. Eles que fundaram essa igreja. Deus abençoe, sou muito honrado pela vida de cada um de vocês. Porque se eu estou aqui foi porque Deus moveu o coração de vocês para junto com o pastor Márcio, fundar essa igreja há 34 anos atrás. Mas aí, presta atenção. Eles fundaram essa igreja. Quando foi que a gente recebeu membros novos aqui? Mais ou menos, o último aí. Quem foi recebido a última vez aqui como membro da igreja? Tem alguém aqui que foi recebido como membro? A irmã ali. Tem mais alguém aqui? Aí de repente, olha o exemplo. E já diz assim, quando eu falar, você diz, está amarrado, pastor. Está amarrado, Deus. Imagina só, 34 anos fundou a igreja, aí eles param de caminhar com Deus. A irmã foi recebida há 2 meses atrás. Está caminhando com Deus. Aí Deus vem, os irmãos que estão há 34 anos não estão caminhando com Deus, Deus vai lá e leva eles. Não, deixa eles. E a irmã que chegou agora, Deus vai lá e leva eles. Aí o Pignata, mais o Manuel e a Terezinha falam assim, ô Deus, espera aí, como assim? Eu saí lá do Nova Europa, vim com o pastor Márcio, o senhor pode dar uma olhada, né? Ó, dá uma olhada lá embaixo, lá, que tem alguns irmãos que ficaram lá no arrebatamento. Pede para ele a ata da igreja. O senhor vai ver lá o nosso nome. Está lá, a gente fundou.
Agora procura o nome da irmã lá, vê se o nome da irmã está na ata. Aí Deus vai falar assim, olha, não é o tempo, é o seu caminhar contínuo comigo. Contínuo comigo. Se você tivesse caminhado contínuo comigo, os teus 34 anos ia valer a pena para te dar, tipo, a coroa. E dar a coroa, mas assim, é um negócio, Deus vai lá e tipo assim, estou falando escatologia aqui, vai lá e dá a coroa, por você ter, sabe, permanecido firme, aí ele dá e meio que toma depois, porque a Bíblia diz que ele dá a coroa e a gente vai lá e deposita depois nos pés de Jesus de novo. E esse ato quer dizer o quê? Quer dizer, Senhor, o Senhor me deu, me coroou, mas se eu estou aqui, tudo que eu fiz aqui, não tem nada a ver comigo, foi o Senhor que me ajudou, está aqui, é do Senhor. Você pode dar um glória a Deus por isso? Então, a gente tem que olhar para frente, se a gente quiser conquistar pelo poder da fé. Terceiro, se você quer conquistar pelo poder da fé, viva com alvos e propósito claro. Repita comigo, alvo e propósito claro. Por que você usa essa dinâmica, pastor? Porque a coisa repetida, ela inculca mais na nossa mente. Quando a gente repete as coisas, ela fica registrada. Então, a terceiro, viva com alvos e propósito claro. Olha o que diz o verso de número 3. Como prometi a Moisés, todo lugar onde você colocar os pés, eu darei a vocês. Então, qual era o alvo de Josué? Ele tinha alvo a curto, a médio e a longo prazo. Ele olhava lá na frente, Canaã, mas ele sabia que para ir para Canaã, para conquistar, ele precisava fazer algo agora. Micros hábitos. Tipo, eu vou para o céu. Quem vai para o céu aí dá um glória a Deus? Mas para mim ir para o céu eu tenho que ter micro hábitos. O que é isso? Eu tenho que começar a desenvolver devagarinho o relacionamento com Deus. Então cada lugar que eu ponho a planta dos pés é o que? Um alvo pequeno. Para chegar a um alvo grande. Quem já subiu escada? Você sobe a escada, você vai subir em algum lugar, correto? O que você tem que fazer para subir uma escada? Para subir num local onde você quer trocar uma lâmpada? Você vai lá e dá o quê? Um passo, né? Aí depois um outro degrau, outro passo. Pode olhar que aqui agora vai ter um milagre. Eu vou tirar esse pé aqui, não vou ficar com esse pé aqui e vou subir o outro. Não vou. Aí você vai dando um passo, o passo até chegar onde você quer, sim ou não? Aí demora, digamos que a escada tenha 10 degraus, certo? Mas imagina que eu falo assim, eu não vou subir 10 degraus, corta aí, Júnior, põe o primeiro degrau, corta 7, que eu já quero pular lá para o 10º. Eu vou conseguir? Não vai, irmão. Então eu quero ser salvo, eu quero chegar onde Deus quer que eu chegue. Eu quero chegar nos projetos e nos planos que Deus tem para a minha vida. Então, o que eu vou fazer? Degrau por degrau, aonde eu colocar a planta dos meus pés, o Senhor vai me dando. A partir do momento, para uma subida, a partir do momento que eu piso o primeiro degrau, que eu tiro o pé do primeiro degrau e ponho no segundo, eu não vou precisar do primeiro degrau para mim subir. Você está entendendo?
a não ser para descer. E tem muita gente que está fazendo isso. Quando você pisar no primeiro degrau para a escalada do propósito que Deus tem na sua vida, peça para Ele quebrar o primeiro degrau quando você passar para o segundo, para que você não volte para o primeiro degrau e diga: ah, mas naquele tempo era assim, ah, mas o pastor fazia assim, ah, mas a igreja fazia assim. Ei, irmão, você está querendo voltar para o primeiro degrau, e Deus quer que você suba a escada de Jacó. Quem está me entendendo, diga amém. Então viva com alvos e propósito claro. Para sermos conquistadores, temos que ter metas claras em nossa vida. Por isso Deus estabeleceu os limites da terra que deveria ser conquistada por Josué e seu povo. Deus olha para Josué, leva, talvez Josué está lá sei lá, num monte lá em cima lá, aí Deus fala assim: Josué, dá uma olhada. Josué, olha, aonde alcançar a tua vista, eu vou te dar. Então Josué, quando olhou, ele tinha o quê? Alvos claros. Eu vou chegar até onde a minha vista alcançar. Então talvez você não está conquistando porque o teu alvo é um alvo pequeno. Talvez não seja um alvo claro. Mas eu quero nesta manhã, pelo poder da fé de Cristo Jesus, que Ele abra nossos olhos e nós possamos olhar e ver aquilo que Deus tem para a nossa vida. Sabe como é que isso se chama, irmão? Visão. Visão. Visão é você olhar onde Deus quer te colocar. E você ir dando um passo por vez. Um passo de cada vez, step by step, passo após passo. Mas você precisa ter visão clara. Você precisa olhar aquilo. Como o Juno gosta, eu vou. Bíblia Justiceira, me dá visão além do alcance. Ah, os velhinhos entenderam aí, né? A ligação do olho de Tandera. Se o Lion tinha a sua espada justiceira que ele colocava assim, e ele via uma visão além do alcance, eu quero dizer para você que você possa olhar aquilo, as promessas de Deus na tua vida, e diga: Deus, me dá visão além do alcance, me mostra aquilo que o Senhor quer para a minha vida, que eu não estou enxergando ainda. Se você não sabe aonde quer chegar, provavelmente você não vai chegar a lugar nenhum. Se eu não sei onde eu quero chegar, provavelmente eu não vou chegar a lugar nenhum. Por isso que na reunião de liderança, sempre nas reuniões de liderança, na reunião de equipe pastoral, eu sempre coloco para eles: olha, nós vamos fazer isso, nós vamos fazer aquilo, agora nós vamos investir aqui, olha, eu estou olhando aqui assim para a gente fazer isso, eu estou sempre colocando a visão que Deus tem colocado na minha vida, uma visão além do alcance. Sabe por quê? Porque senão eu vou chegar aqui só dirigir culto, eu vou chegar aqui, abrir a Bíblia, irmão, e pregar, eu vou pregar aqui. Não. Eu tenho visão. Tudo aquilo que a gente faz aqui, a gente está olhando para o futuro, a gente está olhando para frente, a gente não está dirigindo o culto. Eu não quero ser pastor de uma igreja que só vem aqui para dirigir culto, não. Eu quero ser um pastor de igreja que vai levar esse povo através de uma visão de Deus. Eu não quero ficar. Vocês não estão entendendo. Se fosse para somente juntar pessoas aqui, irmão, a gente ia começar a trazer cantor gospel, a gente ia começar a trazer pastores de referência. Não, a gente está caminhando aqui com uma visão. Pastores de referência, cantores gospel por aí, eles não têm a mesma visão que Deus tem para esta igreja. É por isso que a gente prefere trazer pessoas que nem Tiago. É por isso que são, a maioria das vezes, são os nossos pastores que ministram aqui na igreja. E eu fico admirado, porque
se o pastor Jacques prega, parece que é o Júnior, a Lucivana que está pregando. Se a Lucivana está pregando, parece que é o Júnior que está pregando. Quando o Júnior está pregando, parece que é a pastora que está pregando. E quando eles estão pregando, a sensação é que eu estou pregando. Por quê? Porque o caminho é um. O caminho é um. A canção é uma. Pastor, que canção que é? Que é a canção que a pastora Lucivana cantava. Caminhando eu vou para Canaã. É dela, ela me ensinou. Caminhando eu vou para Canaã. Caminhando eu vou para Canaã. Glória a Deus, caminhando eu vou para Canaã. Se você não vai, deixa a terra abrir. Se você não vai, deixa a terra abrir. Se você não vai, não impeça eu ir. Glória a Deus, caminhando eu vou para Canaã. Nós sabemos aonde nós queremos estar daqui a tanto tempo, até Jesus voltar. Nós sabemos. É por isso que não se concentra em mim. A gente já está de olho na próxima geração, na geração de crianças, de adolescentes. Por quê? Porque se por acaso eu faltar, eu sempre digo para os nossos pastores, nós estamos envelhecendo, mas a visão não pode envelhecer. Se Deus não vir buscar a sua igreja, quando a gente for pastor, irmão, a gente tem que preparar uma transição para essa molecada que vem aí, para ela continuar levando a arca, que ela possa continuar sendo o novo Josué. A gente pode ser Moisés levando o povo, mas se a gente falecer, Deus vai falar para essa criançada aí, olha, meus servos que estavam levando a igreja para a visão, não estão mais aqui. Agora vocês, criançada, vocês adolescentes, vocês jovens, peguem a arca, atravesse e conquiste aquilo que eles começaram a conquistar. É isso. É isso. Oh, irmão, eu sinto tanta presença de Deus. Tiago, me ajuda aqui, põe um louvor da hora aqui. Eu sinto tanta presença de Deus, eu não sei você, irmão, mas saindo daqui, eu vou sair com aquela vontade tão grande de conquistar. Quarto, para nós terminarmos, já fica de pé, dando glória a Deus, deixa a bolsa aí, ninguém vai roubar não, deixa a bolsa e já vai levantando e dando glória a Deus. Quarto, se eu quiser conquistar pelo poder da fé, entenda o valor do esforço e do ânimo. É esforço, irmão. Aleluia. É esforço olhando para a visão. Sabe, não tem como ser pastor, não tem como ser líder, se você não se esforçar. Não, eu quero ser líder, mas não quero ter esforço não. Eu quero ficar igual Moabe. Lembra quando Jeremias ou Isaías disse que Moabe se sentou no próprio vinho e morreu no seu mosto? Ou seja, Moabe era um rei moabita que ficou só desfrutando, engordando, ficou com peso enorme, porque ele não queria, ele achava que era só ser rei. Não, irmão. Se Deus te chamou, independente se você é pastor, líder ou membro da igreja, Ele chamou, mas dizendo para você, olha, esforça-te e tem bom ânimo, porque eu vou te ajudar a conquistar tudo aquilo que eu prometi para você. Não desista. Tudo aquilo que Deus prometeu para a tua vida, Ele vai te ajudar a conquistar. Somente tenha bom ânimo. Não desfaleça. Não desfaleça. Continue. Entenda o valor. Entenda o ânimo. Fecha teus olhos, começa a falar com Ele. Senhor, João viu milhares e milhares de anjos que voavam ao redor do trono, que voavam ao redor do trono,
que voavam ao redor do trono de Deus. João viu 7 castiçais de ouro, e no meio dos 7 castiçais, um semelhante ao Filho do Homem. E quem era este homem? Era Jesus de Nazaré. 1, 2, vai. Não era um sonho, era realidade. João viu a cidade santa para os crentes sendo preparada. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Jesus Cristo está voltando. Se prepare para que tu veja. João, Oh, glória! e eu também espero ver quem foi morto e reviveu, e a morte ele venceu, e com isso a vida eterna nos concedeu. João viu, e eu também espero ver todas essas maravilhas preparada para os seus filhos, e dará todas essas bênçãos quem vencer. Aleluia! Eu quero ouvir você cantar. Não era um sonho, era realidade. João viu a cidade santa para os crentes sendo preparada. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Jesus Cristo está voltando. Aleluia! Se prepare para que tu veja. Não era um sonho, era realidade. João viu a cidade santa para os crentes sendo preparada. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Jesus Cristo está voltando. Se prepare para que tu veja. Irei eu pra linda cidade, Jesus me dará um lugar com os crentes de todas as idades. A Deus hei de sempre louvar. Aleluia. Do céu tenho muita saudade das glórias que lá hei de ter. Oh, que gozo vou ter quando ver meu Senhor rodeado de grande esplendor. E canta, meu povo, se alegra, meu povo, que a festa não vai acabar. E quando findar na terra, no céu vai continuar. E canta, meu povo, se alegra, meu povo, que a festa não vai acabar. Quando findar na terra, no Aleluia! céu vai continuar. Glória a Deus. Irmão, A ditosa cidade coloca aí Hebreus, capítulo 12, verso 1 e deve 2. ser linda. Coloca aí.
Aleluia. Glória a Deus. Se eu pudesse, eu iria para lá. Hebreus agora 12, versículo 1 e 2. Veria o Senhor. Aleluia. Olha, eu quero terminar aqui lendo junto com a igreja, numa só versão. Essa é a palavra que Deus tem para encerrar para a nossa vida. Vamos lá. Portanto, vamos lá, igreja. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunha, livremos de todo o peso e do pecado que tão firmemente se apega a nós, e corramos com perseverança a carreira que está por Deus proposta para cada um de nós. Será que você pode aplaudir o nome de Jesus nessa noite, nessa manhã? Aleluia, glória a Deus. Não era um sonho, era realidade. Não era um sonho, era realidade. João viu a cidade santa para os crentes sendo preparada.